A aula de hoje é sobre mudança de base. Nós vimos na aula anterior que a base de um espaço vetorial é formada por vetores linearmente dependentes e agora nós vamos ver a mudança dessa base. Vamos dar um exemplo aqui na tela. Eu tenho uma elipse rotacionada cuja equação eu tenho um termo misto. Veja aqui que eu tenho um termo que multiplica x, y. Eu queria uma equação mais simples de uma elipse desse mesmo tipo. Para isso eu vou ter que rotacioná-la. E aí eu vou ter então uma elipse que vai ficar assim, mais simples. E a minha equação então ela vai sumir o termo misto, xy, e vai ficar bem mais simples. Veja, x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1. A rotação daquela elipse anterior proporcionou a eliminação do termo misto e enxugou a sua equação, deixando-a bem mais simples, através de uma mudança no sistema de eixos, ou seja, através de uma mudança de base. Essa é uma das aplicações interessantes e nós vamos ver agora uma teoria sobre essa mudança de base. Pronto, imagine que você tenha, então, nesse meu plano x ou y, uma base, a base canônica, formada pelos vetores 1, 0, 0, 1, que nós vamos chamar de E1, E2, estão representados em azul nesse gráfico aqui, ó. E eu tenho o vetor de coordenada 4, 1. Vou representar agora esse mesmo vetor, só que agora nós vamos fazer uma pequena mudança de base. Nós vamos mudar esses vetores da base, vamos chamar uma base agora uma base beta. Então nós temos aqui essa outra base, a base beta, formada pelos vetores 2, menos 1, 1 e 1, que eu vou chamar de F1 e F2. E eles vão estar representados aqui em vermelho por esses vetores, ó, de coordenadas 2, menos 1, aqui, e o 1, 1. E aqui eu vou ter o mesmo vetor, tá, representado no gráfico anterior, só que agora eu queria saber quais seriam as coordenadas desse vetor nesse meu novo sistema de coordenadas x', o, y'. Pronto. Se você fizer uma superposição das duas figuras, você vai perceber o seguinte, ó. Vamos ver se fica claro aqui. Eu tenho aqui o meu vetor x, o, y em preto e o que está em vermelho, x', o, y'. E aqui eu tenho o mesmo vetor. Perceba que agora eu tracei as linhas paralelas a esses novos eixos, x' e y'. Então aqui eu vou ter a coordenada 1 do novo sistema, no x, 2 aqui no x', né, no x duas linhas. Aqui no y' eu vou ter 1, 2, 3, aqui a parte negativa e para baixo a parte negativa em y. Veja então que esse vetor, se você verde aqui, né, que antes tinha coordenadas 4, 1, você verificar, eu vou ter aqui no x, ele vai ter coordenada, no x', aliás, coordenada 1, no y' ele vai ter coordenada 2. Portanto, as coordenadas dele, agora no sistema x', o, y' será 1, 2. Vamos tentar agora fazer uma modificação no sistema de base de uma outra forma para entender melhor. Ó, vamos encontrar uma forma de automatizar essa mudança de base. E aí a gente vai ter, vamos tentar encontrar um sistema de modo tal que, independente do vetor que nós venhamos a dar, a gente tenha uma resposta direta. É como na computação, você dá um vetor, um input, e recebe o vetor resposta, um output. Para isso eu vou precisar de uma programação. No nosso caso, nós vamos encontrar uma matriz chamada de matriz mudança de base. Tá? Então eu tenho as duas bases aqui, ó, a base canônica 1, 0, 0, 1, que eu chamei de alfa, e a base beta dos vetores 2, menos 1, 1 e 1. Então a ideia é encontrar uma matriz mudança de base de alfa para beta. Essa matriz ela vai ser escrita assim, ó, com i, alfa em cima, o input, e a base output embaixo. E aí nós veremos que se você multiplicar essa matriz mudança de base pelas coordenadas do vetor v na base alfa,
você terá as coordenadas do vetor V agora na base beta, que é o que a gente quer, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu vou escrever cada vetor da minha base alfa, cada vetor da base canônica, como uma combinação linear da base beta, que é 2 menos 1, 1 e 1. Então eu vou escrever assim, ó, A11, A21, multiplicado pelos vetores da base. Vou fazer essa combinação linear, então eu vou multiplicar A1 vezes 2, a primeira coordenada, mais A21 vezes 1, que aqui está, ó. Então a segunda coordenada vai ficar menos A11 mais A12 vezes 1, que é A21. Muito bem, então veja, nessa igualdade eu tenho que essa primeira coordenada vai ser igual a 1 e a segunda coordenada será igual a 0. E aí eu formo um sistemazinho. E agora eu vou fazer, para resolver esse sistema, uma subtração da equação de cima pela equação de baixo. Aqui vai zerar, né? Aqui eu vou ter 2A11 mais A11, 3A11 e 1 menos 0, 1. Logo, A1 será 1/3. E aí, quando você substitui aqui por 1/3, o A21 também será igual a 1/3. Da mesma forma, eu vou pegar o segundo vetor da base canônica, que é o 0, 1, e vou fazer como combinação linear dos vetores da base beta, 2 menos 1 e 1. E aí agora os seus coeficientes, as suas coordenadas serão A12 e A22. Fazendo da mesma forma que foi feito anterior, 2A11 mais A22, 2A1 mais A22, menos para a segunda coordenada A12 mais A22. Aqui, ó, segunda coordenada. E aí então, verificando a igualdade, eu vou ter que esse primeiro termo aqui é 0 e essa segunda coordenada é igual a 1. Do mesmo jeito eu vou fazer um sistema linear e eu vou subtrair a equação de cima da equação de baixo. No segundo termo aqui eu vou zerar, aqui vai ficar 2A11 menos com menos dá mais A12. Então eu vou ter 2A12 mais A12, 3A12 e 0 menos 1, menos 1. Desse modo, A12 será igual a menos 1/3. Substituindo em qualquer uma das duas, eu vou ter que o A22 é 2/3. E assim, então, eu formei uma matriz mudança de base. Formei assim a matriz mudança de base, formada pelas coordenadas 1/3, menos 1/3, 1/3 e 2/3. A minha mudança de base da base alfa para a base beta. Vamos agora ver se realmente aquele vetor, aquele primeiro vetor que nós transformamos ali no gráfico, o vetor 4, 1, nós vimos, lembra que aqui, ó, vou voltar ele aqui de volta, as coordenadas do vetor 4, 1 ficaram no outro sistema de base, beta, as coordenadas 1, 2. Então, se você transformar o vetor 4, 1 na sua mudança de base de alfa para beta, faz uma multiplicação de matriz 1/3 vezes 4 menos 1/3 vezes 1, você obtém como resposta o número 1. Aqui 1/3 vezes 4 dá 4/3, mais 2/3, 6/3, que é igual a 2. Então você tem aqui o vetor 1, 2 como resposta, como seu output, e aqui o vetor 4, 1 como input. Colocando um outro vetor, só para exemplificar, o vetor 5 menos 1, o que é que nós teríamos como resposta? 1/3 vezes 5, 5/3, menos com menos dá mais, 5/3 mais 1/3 dá 6/3, que dá igual a 2, e a segunda linha pela coluna vai ficar 5/3 menos 2/3, que dá igual a 3/3, que é igual a 1. Bom, então o que nós vamos ter aqui? Aqui o vetor 5 menos 1 na base canônica seria igual ao vetor 2, 1 na base beta. Vamos verificar isso daí, hein? Ver se dá para verificar aqui nesse gráfico. Lá eu tenho o vetor 5, 1. Aqui, ó, na base canônica, que é o meu 5. Aqui é o 1 menos 1. 5 menos 1, né? Então eu terei aqui, ó, 5 e o menos 1. Seria um vetor cuja ponta seria aqui, né? E aí, então, se você verificar no novo sistema de base beta, x', o, y', que coordenada é essa? Aqui eu vou ter um 2, tá? Então eu tenho 2 no x' e 1 no y'. Então as coordenadas dele seriam 2 e 1. Verificar se está correto? 2 e 1, tá? Então realmente está verificado. Foi feita assim a construção do vetor output através da matriz
mudança de base. Pronto, o que eu quero mostrar agora é aqui no Excel, nós vamos utilizar aquela matriz de mudança de base que foi vista um pouco antes, que ela é formada pelos números 1/3 menos 1/3, 1/3 e 2/3 na segunda linha, para calcular os vetores da base canônica nessa nova base, 2 menos 1, 1, 1. Então, o que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz aqui dois campos, como se fosse os dois elementos do vetor coluna na base canônica, e o resultado vai ser nessa nova base os vetores resultantes. Perceba que aqui, ó, a origem na base canônica vai me dar a origem na nova base. E aí cada campo desse daqui, ó, é usado uma fórmula onde eu fiz simplesmente a multiplicação dessa linha pelos números que serão inseridos aqui, ó. Veja aqui, ó, 1/3 vezes C11, que é essa célula aqui, menos 1/3, que representa esse segundo elemento aqui da matriz, vezes C13, que é essa célulazinha aqui, ó. A segunda linha, né, o segundo elemento, esse daqui vai ser do mesmo jeito. Eu vou multiplicar 1/3 e 2/3, que é a segunda linha, pelos elementos que serão inseridos aqui. Então vamos lá ver os números que nós inserimos anteriormente. O que eu utilizei? Foi o vetor 4, 1. Então eu vou colocar aqui o 4, aqui eu vou inserir o 1, e veja que o resultado, ó, deu o vetor 1, 2 na nova base, né? Depois eu inseri aqui o número 5 e o menos 1, e o resultado foi o vetor 2, 1 na nova base. Vou colocar mais um exemplo aqui, você pode até brincar com isso daqui. Por exemplo, eu tenho o número 2 e o número 5, e aí eu vou ter o vetor menos 1, 4. E aí você tem todas as coordenadas do vetor dessa nova base, basta inserir os vetores que você quer aqui na base canônica, né? Você percebe que aí, com a matriz transformação de base, mudança de base, você tem qualquer vetor no plano, nessa nova base, basta colocar as coordenadas do vetor na base canônica. Isso fica automatizado, né? Coloca na base canônica e você tem as coordenadas do vetor na nova base. Ok? E o que a gente vai ver agora vai ser um processo de teoria desse vetor, de construção dessa matriz mudança de base. A ideia agora é nós formalizarmos a construção de uma matriz mudança de base em um espaço vetorial de dimensão n. Então nós temos aqui, ó, duas bases ordenadas de um espaço vetorial, bases alfa e beta, alfa sendo formado por vetores u, i, e beta formado por vetores do tipo wi. Vamos escrever um vetor v como combinação linear dessas bases alfa e beta. Então, vou escrever aqui, ó, v como sendo x1 u1 mais xn un. Eu estou escrevendo o vetor v como combinação linear dos vetores da base alfa. Da mesma forma, eu vou escrever o vetor v como combinação linear dos vetores da base beta, y1w1 mais reticências yn wn. E vou chamar essas duas notações de i, de 1. Aqui eu tenho que as coordenadas então do vetor v na base alfa são os valores x1 até xn, e eu vou representar então na matriz colunas esses coeficientes. Da mesma forma, na base beta, as coordenadas do vetor v, que é a segunda aqui, na base beta é y1 até yn. Então, o que eu quero agora é escrever cada vetor de beta, cada vetorzinho de beta, esse wi, como combinação linear dos vetores da base alfa. Eu vou pegar então, como eu tenho que alfa é uma base, eu posso escrever cada vetorzinho w, desse daqui, w1, w2 até wn, como uma combinação linear dos vetores u. E aí eu vou chamar w1 então, será igual a W1 será igual a A11 U1 mais A21 U2 mais reticências mais AN1 UN.
Veja que essa referência aqui está para localização de uma matriz, né? E aqui uma localização das coordenadas de uma coluna, A11, A21, AN1, tá? E aí você vai ver por que foi colocado então nesse modo. A gente vai utilizar depois a transposta nessa posição aqui, dessa matriz que forma esses coeficientes. Do mesmo jeito, eu estou colocando aqui W2 como A12, U1, A22, U2, mais reticências, AN2, UN. E aí eu vou escrever até o W, WN, como A1N, UN, A2N, U2, AUN, U1, A2N, U2, mais reticências, ANN, UN. Então, desse modo, eu estou escrevendo os vetores W como combinação linear dos vetores U, que é a base alfa. Muito bem, agora vou chamar isso aqui de 2 e eu quero substituir os valores de W aqui nessa expressão 1, tá? Aqui nessa segunda expressão, onde tem W1, W2 até Wn, eu vou substituir por essa combinação linear. Aí vai ficar assim, ó. O vetor V, então, será igual a... Aí aqui que a gente tem? Eu tenho Y1, W1. Então, W1, eu vou escrever toda essa expressão. Vai ficar desse jeito. V igual a Y1, toda aquela expressão aqui em cima, né? Toda essa expressão aqui. Mais Y2 e essa segunda linha. Até YN, WN, que é essa expressão aqui. Essa combinação linear dos vetores da base alfa. Agora veja, nesse primeiro ponto aqui eu tenho o 1, aqui eu vou ter Y1, A1, U1. Aqui no segundo fator eu vou ter Y2, A12, U1, mais, aí vou até o N. E esse aqui é o meu último fator. Então eu tenho um 1 como primeiro termo em cada um desses parênteses. Esse 1, então, eu vou colocar ele em evidência. Como é que vai ficar, então? Eu vou ter Y1, A11, U1. Colocando o 1 em evidência, vai ficar aqui só A11, Y1. Na segunda parcela da soma, eu teria o A12, AU2, Y2, U1. E na última parcela, A1N, YN, que é o que está aqui, U1. Então, eu coloquei em evidência os termos em U. No último termo vai ficar AN1, Y1. E no último, ANN, YN, UN. Desse modo, qual é a vantagem de fazer isso dessa forma? É que eu escrevi o vetor V como uma combinação linear dos vetores da base alfa, da mesma forma que já estavam aqui, ó, na primeira parcela dessa forma de escrever o vetor V, e eu vou comparar essa forma com essa última que foi desenvolvida. Eu já escrevi ela aqui embaixo, ó. Então eu vou ter o V como uma combinação linear dos vetores U, aqui também como uma combinação linear dos vetores em U. De modo que eu tenho que toda essa expressão em parênteses vai ser o x1, tá? E essa última aqui seria o xn. Ok? Então vamos colocar isso. Vamos colocar cada valor de x com seu respectivo somatório. Vai ficar assim, ó. X1 então vai ser aquele A1, Y1, mais A12, Y2, mais reticências A1N e YN. Eu tenho que o Xn é AN1, Y1, AN2, Y2, mais ANN e YN. Isso em forma matricial, eu tenho x1, um vetor coluna de x1 a xn. Os coeficientes aqui, ó, eu colocaria como uma matriz A1, A1N. Veja que agora eles estão na posição realmente matricial, né? AN1, ANN. E aqui seriam as minhas incógnitas em Y. Y1 até YN. Desse modo, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho as coordenadas de um vetor na base alfa e as coordenadas de um vetor na base beta. Isso aqui seria então uma matriz mudança de base de beta para alfa. Isso aqui seria a minha matriz. E aí o que eu posso dizer é que as coordenadas desse vetor V na base alfa será igual a essa matriz mudança de base, da base beta para a base alfa,
vezes as coordenadas do vetor v na base beta. E assim está formalizado a construção dessa minha matriz mudança de base.